Esse é um dia muito feliz. Nós estamos aqui com a Bela Rodrigues. Bela, de onde você é, Bela? Conte para nós. Olá, Manuela, tudo bom? Olá, pessoas. Então, meu nome é Isabela Rodrigues, pode chamar de Bela Rodrigues, que eu prefiro. Eu sou de Minas, mas moro na Bahia, já tem mais de 20 anos. Então, já também sou baiana, né? Sou baianeira. Sou moradora aqui da Boca do Rio, que é uma praia que tem uma história é, de saúde, de cura, de boemia, né? Que ficou marcada na música de Gilberto de Caetano Veloso. Mas agora eu tô aqui na UFBA, no Instituto de Biologia da UFBA. Que beleza. E você está fazendo pesquisa aí no laboratório? Hoje eu tô vai ter aula. Hoje eu passei o dia dando aula, na verdade. Eu dou aula de saúde coletiva. Eu sou formada em fonoaudiologia. Sou fonoaudióloga, tenho especialização em saúde coletiva e tenho mestrado em farmácia. E estou concluindo a graduação em biologia agora. Então, estou com esses dois mundos acontecendo ao mesmo tempo. E tenho trabalhado com saúde já tem algum tempo. Faço pesquisa na área das práticas integrativas, já tem desde 2017 para cá. Eu venho pesquisando as práticas, venho me capacitando em práticas e trabalhando com as práticas na vida, na prática clínica, pode ficar à vontade. Então, já são coisas que são do meu fazer, assim, do meu sentir. Que bom, que beleza, Bela. E você é de onde? Eu sou de De Minas, sou de Minas? Belo Horizonte. Que bom. E você trabalha com várias práticas, não é? Quais são as ferramentas da sua caixinha? Tem uma caixinha de ferramentas, né? Porque no final das contas a gente vai aprendendo e aí uma coisa vai puxando a outra. Então, eu sempre estudei muito as plantas, né? Por isso a biologia na minha vida. Então, eu tenho formação em fitoterapia, acho que foi a primeira que eu fiz, a primeira formação foi em fito. Depois disso, eu já fiz formação em cromoterapia, aromaterapia. Depois eu fiz formação em danças circulares. Depois foi o Ayurveda, que é um dos que eu mais trabalho, que é um mundo bastante completo, né? Porque as outras são muito práticas, práticas, práticas. E o Ayurveda é uma racionalidade, então tem toda uma doutrina que embasa, né? Assim como medicina tradicional chinesa, que eu também tenho algumas formações em MTC. Eu trabalho com aurículo, trabalho com ventosa, mas o que eu gosto mais mesmo. Cortou um pouquinho, está cortando um pouquinho a internet. Você disse que trabalha com várias práticas, Ayurveda, danças seculares, Reiki, né? Mas o que Trabalho você com gosta mesmo é. Ayurveda. E as danças, na verdade, né? As duas coisas são as que eu mais gosto. Eu gosto muito de dançar, e Uma, eu acho que faz muito bem, Ayurveda é assim. uma filosofia, não é, oriental? Na verdade, é uma racionalidade médica, né? Quando a gente fala que uma coisa, que uma prática é uma racionalidade, ela tem que contemplar 5 dimensões. Então, ela tem que ter uma morfologia própria, que é uma forma de entender o formato do corpo, né? Que na nossa medicina a gente chama de anatomia. Tem que ter uma fisiologia própria, então entender como é que o corpo funciona. Tem que ter uma forma de tratamento, né? Uma terapêutica, uma forma de entender as patologias e uma doutrina de base. Então, o Ayurveda contempla essas 5 dimensões. E ele é uma medicina que vem oriunda dos Vedas, que são os textos antigos que embasam muito da cultura hindu, mas que não são só hindus, né? Fazem parte de todo um processo de trabalho na Índia, onde está também o yoga, o Vastu Shastra, o Jyotisha, que é a astrologia védica, então contempla um corpo de conhecimentos. Dentre desses corpos de conhecimento está o Ayurveda, tá? Principalmente nos dois primeiros Vedas, no Rig Veda e no Atharva Veda. Então vem toda uma doutrina que entende diferente, então a gente compreende essas 5 dimensões que eu falei de um outro lugar. Então, você vai trabalhar a partir de um outro lugar. A gente tenta o tempo todo também estar compreendendo isso a partir da luz da nossa medicina, na medicina contemporânea, para que a gente também consiga, né, conversar, porque no tempo que você está numa racionalidade, você não consegue aplicar isso na sua vida, né, na prática clínica. Então, eu sou fonoaudióloga, eu atendo pessoas, então eu tenho que ter como aplicar isso na minha prática clínica. Então, muitas das massagens, tratamentos que a gente faz, a ideia de como que você se comporta ao longo das estações, tudo isso pode ser aplicado à minha prática clínica de fono. Então, venho
fazendo esse paralelo, né? Tentando compreender, que eu acho que o Ayurveda, por ser uma medicina mais completa, de entender o ser humano nas suas dimensões complexas, né? Na sua subjetividade, no mundo mental, no mundo emocional, traz esse conceito da saúde ecossistêmica, né? Que é essa busca de estar saudável num mundo saudável, cultivando a saúde em saúde. Eu acho que são coisas que a gente vai pesquisando e vai crescendo, né? É uma beleza. E você está falando dos Vedas, são textos sagrados muito antigos, né? Então você está falando que tem a ligação entre o primeiro texto dos primeiros Vedas e o segundo. Você está. Como é que é Os isso? dois textos, o Rig Veda e o Atharva Veda, são os que principalmente têm o que a gente hoje chama de Ayurveda, né? Eles foram extraídos muito desses dois. Um deles fala mais da terapêutica, é um pouco mais técnico, de doutrina médica mesmo, e o outro fala sobre o comportamento ao longo da vida, ao longo das estações, e como é que você deve se portar com os outros, como viver em sociedade. Tudo isso também compõe um pouco do corpo do que é o Ayurveda. Esses dois Vedas principais são de onde a gente bebeu, né? De onde o Ayurveda bebe essa fonte de terapêutica, de cura, de medicina. Então é informação técnica, mas também é uma doutrina, né? De como se comportar como terapeuta, né? É tipo uma filosofia de vida mesmo. É uma ideia de que abarca tudo, abarca como se comportar, abarca o que você tem que comer, como estar em sociedade, como trabalhar bem com sua mente, suas emoções. Então, acho que muito por isso que eu sou muito apaixonada pelo Ayurveda. É uma beleza. Eu tenho um amigo que estuda yoga, que pratica yoga, né? E ele estuda sânscrito. Eu estudo sânscrito, minha filha estuda sânscrito, Você minha filha faz formação também? de estudo. E minha Como é filha que é faz essa formação. língua? Eu sou linguista, eu falo muitas línguas, né? Como é que é o sânscrito? Você pode me falar um pouquinho? Ele tem. Eu acho que tem uma formação de palavra, porque eu também sou fonoaudióloga, né? Então, eu também estudei bastante fonética, fonologia, tem um pezinho na linguagem, assim. Que bom, que bom. Tem uma formação de palavras muito parecida com, por exemplo, o Tupi-Guarani, com Hum, outras línguas que são formadas por justaposição, né? Você hum. junta um pedaço de palavra com outro pedaço de palavra e transforma numa palavra. Então, as palavras são muito compostas. Mas a escrita é todo um desenho e ela é feita a leitura é feita do lado contrário. Ela é toda escrita abaixo da linha. As letrinhas são todas abaixo do plano da linha, né? Então, plano geral e as letras são compostas por baixo. E elas são sons inteiros. Né? Por exemplo, o on, que a gente vê aquele desenho do on, não é um desenho, aquilo é a letra, o on, é o som dele, é o som do universo. É muito por justa posição, assim. É interessante porque é uma língua que vai abrindo muito sua cabeça também. Então, já tem vários estudos falando que o Ayurveda, que o sânscrito é um tipo de língua que aumenta a sua capacidade cerebral e aumenta as conexões complexas do seu cérebro. Então, além de você estar aprendendo uma língua, você está aprendendo a conectar seu cérebro com a E língua por que mãe, que assim. se diz que ela aumenta a conexão cerebral? Por quê? Isso me interessa. E alguns estudos, por exemplo, os robôs que são mandados para a Lua, e toda a comunicação que é feita intergalacticamente é feita em sânscrito. Todos são É programados em sânscrito. mesmo? É. Por quê? Ai, Não é à meu toa Deus, que coisa interessante. não é à toa que tem um Shiva Nataraj na frente do. Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, lá na Inglaterra, o observatório onde fica o acelerador de partículas. Na frente desse laboratório tem um Shiva. Não é por acaso. Ah, a gente ganhou da Índia, tá bom. Se a gente mandar um Cristo, vocês vão colocar o Cristo Redentor? Não vão, né? Tem um porquê, né? 50% dos cientistas que estão lá são indianos. Então, tem alguma coisa aí, né? Tem um desenvolvimento mental diferenciado. Interessante. Nossa, tô Dá arrepiada. Que um interessante isso. E o Ayurveda é um tipo de massagem, é um tipo de vivência também, não é? Tem um isso. toque. Qual que é a diferenciação do Ayurveda para outros tipos de De massagem. massagem, de toque terapêutico? Então, a ideia é a seguinte: no Ayurveda a gente sempre vai trabalhar a partir da perspectiva do. É uma medicina de precisão, né? Então, a gente trabalha lá para. A gente trabalha muito especificamente para uma pessoa. Então, o tratamento é muito específico. Você não vai fazer a mesma massagem para várias pessoas.
Tem um óleo específico, a erva específica que você vai medicar aquele óleo, tem os horários específicos que a pessoa vai fazer. Então, não é uma coisa que você pode, por exemplo, aqui em Salvador, eu não sei como é que é aí, aqui em Salvador tem uma das praias que tem várias macas. Aí você paga para fazer massagem. Pode ir para lá Hum, fazer massagem. Com a Ayurveda são um pouco mais complexo, porque primeiro você vai ter que ter uma anamnese, porque as massagens elas não são aleatórias, elas são muito focadas no distúrbio que está acontecendo com aquela pessoa específica. Então tem um quê de medicina nisso? É muito mais um tratamento do que uma massagem. que beleza. Muito bonito tudo isso. Agora Eu você sou começou. Como é deixar vou falar aqui para sempre. Eu sou completamente apaixonada. Parece que é assim a cereja no bolo das suas práticas integrativas, né? Como se você tivesse chegado onde você queria, né? É isso. Já é um negócio que você vai estudar pro resto da vida, né? Eu estou estudando desde 2019, sem parar. Nunca parei de estudar Ayurveda. Já fiz o curso na Baiana, na Universidade Baiana, com a doutora Sonali Shin de Pompuja. Depois disso, eu comecei a estudar com o Tiago Namastê, já tem 2 anos que eu estudo com ele. Estudei, já fiz alguns outros cursos paralelos, cursos tanto de técnicas corporais, quanto de curso de sânscrito, né, de linguagem, curso de alimentação, porque são muitas coisas, assim. Eu sei que eu vou passar o resto da vida estudando e eu estou muito feliz com isso. Profissional de saúde que não gosta de estudar devia ter feito outra coisa, né? Ter saúde porque gosta de estudar, então vamos estudar. É, uma maravilha. E é tudo, é uma modo de vida, né? Então tem uma alimentação, tem a ver com tudo, né? Os indianos são, os hindus, né? São vegetarianos, né? Ou são até muitos Mas você veganos, sabe, né? você sabe que a Ayurveda não tem muito isso, não. Assim, se a pessoa quiser comer carne, tem carne, até tem descrito até carne de jacaré. Para que que ela serve, quando você deveria comer ou não. Então você vai pensar muito mais assim, que tipo de bicho que é, por exemplo, é um bicho pequeno, é um bicho rápido. Talvez aquela carne ela tenha uma digestão mais rápida do que um bicho maior e mais pesado. Talvez a carne de um bicho Hum. pesado seja uma carne mais pesada para nossa digestão. Porque o princípio no Ayurveda é Shamana e Vishecha. Então, semelhante agrava semelhante. E você precisa usar o oposto para poder chegar no caminho do meio. A ideia é sempre está quente, você bota frio, tá seco, você bota óleo. Sempre é uma ideia de tentar trazer para o equilíbrio central. E aí é onde eu acho que as danças circulares elas vão muito próximas disso, né? Porque as danças elas também trazem o centramento, elas também buscam o centro, elas também nos fazem nos abastecer de um centro, e é do centro que a gente parte para as bordas, né? E o mover o corpo, que né, no Ayurveda também o tempo todo a gente está falando entre corpo, mente e espírito. Então não adianta nada você estar cuidando só do corpo e esquecer o yoga, e esquecer de que você é um corpo vivo e que seu corpo precisa de movimento. Então acho que as danças, para mim, elas entram nesse mundo, assim, Cada prática tem uma coisa, né? Não Uma dá para fazer maravilha. massagem reiki, não dá para você estar fazendo massagem a alguém aleatório. Você tá ali o tempo todo, sua mão tá passando energia, você tá né, tocando alguém, então de alguma forma você está o tempo todo também sendo canal de um processo terapêutico. Acho que é mais para Como quem, é com quem você que está atendendo, né? Quem você está trabalhando? Você está dando aula? Você está atendendo? É uma pessoa que está ensinando? Acho que é muito por aí, assim. E como é que você chegou nas práticas integrativas? Como é que foi a sua história até chegar? E como é que você começou? Com quais delas? As plantas medicinais, elas sempre fizeram parte da minha vida, porque eu sou botânica, assim, eu gosto de plantas. Minha viagem é com as plantas, sempre foi, converso com elas e não tenho nenhum problema mais de falar sobre isso. Converso com plantas, falo com plantas e elas me escutam e eu escuto elas. Então, as plantas, elas sempre me atraíram. E aí, eu sou muito pesquisadora. Então, comecei a fazer biologia muito para estudar as plantas. Por isso também que eu fiz farmácia, né? Mestrado em farmácia foi por causa das plantas. Então, a fitoterapia, eu acho que ela sempre fez parte da minha vida. E aí, a partir disso, você começa a enxergar as coisas de um outro lugar, né? E aí, com as plantas vêm os cheiros. E aí, eu descobri a aromaterapia, os florais. Ah, esqueci até de falar, tem informação com florais também. Comecei a estudar os florais, que tem muito a ver com astrologia, e comecei a estudar astrologia e os florais. Isso já abre outro campo, que é o campo da cromoterapia. Você começa a enxergar as cores de um outro jeito, e aí uma coisa puxa a outra. De repente, caiu no meu colo a Ayurveda, e agora eu tenho uma dedicação um pouco maior. Assim, eu tenho estudado a Ayurveda, mas à luz da fitoterapia brasileira. Para mim, não faz sentido nenhum trazer. Ludoterapia?
Isso, como é que é isso? Como é que é essa terapia, a ludoterapia? Não, a Ayurveda, à luz da terapia, das Ah, plantas medicinais do ludoterapia. Brasil. Tá bom. Porque eu não acho, lógico, eu ficar estudando as plantas que estão lá fora, trazendo o ashwagandha e gugulu, poluindo o oceano inteiro para chegar aqui. Qual é o sentido que isso faz enquanto a gente tem guaraná, a gente tem marapuama, a gente tem açaí, a gente tem, né, tantas plantas que a gente não estudou ainda por aqui, que tem um potencial curativo, que tem um potencial terapêutico. Então, acho que a gente pode fazer o que o Ayurveda ensina, todos os princípios que são aplicados em qualquer lugar do planeta, mas como está nos próprios clássicos, onde você mora, estão as coisas que te adoecem e que te curam. Então, a ideia é estudar as plantas do Brasil à luz do Ayurveda para poder trabalhar o Draviguna no Brasil. Draviguna? Que Draviguna é o nome isso? da fitoterapia do Ayurveda, é o estudo das qualidades das coisas, dos elementos, as Ai, que qualidades das, lindo. digamos assim, É Dravya Guna. sedutor, né? Sedutor. Sânscrito, Draviguna. É sedutor, Draviguna. que palavras bonitas. Não é? Minha área é Draviguna, eu sou pessoa do Draviguna. Eu gosto muito dos tratamentos corporais, que chama Kaya Chikitsa, mas não é o que me apaixona. Eu gosto de Rasayana, trabalhar com rejuvenescimento é um ramo muito interessante, trabalhar com medicina feminina, né, que eu sou muito da ginecologia natural, mas minha área é a Draviguna, é medicar óleos, é produzir massalas e pensar, né, terapêuticas específicas para a pessoa, para tentar equilibrar aquilo ali, tentar equilibrar aquela estação que está mexendo comigo, a época do ano que eu tô, acho que é muito a paixão pelas plantas que vai me levando. Porque no final das contas as plantas medicinais é que andam por todas as práticas. Em live. Na live. É. Acho que as plantas são minha paixão. Que beleza. E como é que você está fazendo com a sua pesquisa para você? Como é que está a sua pesquisa no meio das suas atividades? Quais são os seus planos? Quais são os A seus ideia projetos? é pesquisar um pouco as hortas urbanas de Salvador. E dentro das hortas urbanas de Salvador, compreender quais são as plantas alimentícias não convencionais que as pessoas vêm utilizando, principalmente para terapêutica e alimentação. Então, para entender quais são essas plantas, né, que permeiam as pessoas, né, que perpassam o alface, o couve, o tomate, e que estão ali por algum uso simbólico, algum uso religioso. Então, durante a pesquisa, a gente levantou muita gente falando sobre benzimento. Ah, essa planta está aqui porque minha avó usava para benzer. Ah, essa daqui a gente planta aqui na entrada da horta para tirar o mal olhado. Então, isso Hum, tudo são coisas que não tá, né, que a gente não coloca no lugar da saúde, mas que são coisas que estão, de novo, naquela ideia da saúde ecossistêmica, né? Que eu acho que a ideia é estar todo mundo em cura, assim, planeta curado, pessoas curadas, acho que adoecimentos não, tá? Curas e curas e curas. é é uma beleza. E você está trabalhando mais então no momento com a Ayurveda, né? Ou você tem também É, trabalhado com as danças e com Reiki? é isso, assim, como eu trabalho, eu tô dando aula aqui na UFBA, né? Tô professora substituta aqui, e aí venho também trabalhando dentro da saúde coletiva. E a saúde coletiva é um campo bastante vasto, o SUS é um campo vasto de trabalho, onde a gente pode ter algumas discussões sobre diferentes epistemes, né? Dentro do que a gente pensa sobre a construção de um projeto de sociedade, já que o SUS tem apenas 30 anos e a gente está no processo de estar construindo. Então, ainda existe muito campo para que a saúde coletiva cresça dentro desse espaço que é o SUS e é onde a gente pode levar as práticas. Então, dependendo do contexto, a gente vai fazer uma reunião com os agentes de saúde, aí a gente leva as danças circulares, aí bota os agentes, as gerentes, os profissionais, todo mundo de mão dada, todo mundo hierarquicamente junto, todo mundo olho no olho, para a gente, né, fazer esse processo do trabalho coletivo, que é o trabalho do SUS. Mas se, por exemplo, as minhas alunas querem fazer um dia de cuidando do cuidador, com os profissionais da unidade de saúde. Aí a gente vai aplicar uma técnica, ensina elas uma técnica, sabe, e a gente vai aplicar isso dentro da prática clínica. Então, as práticas, elas estão o tempo todo permeando os meus fazeres e as minhas pesquisas. Então, eu acho que é desse lugar que eu venho falando mesmo. E como é que é a fonoaudiologia da sua formação? Você coloca essa parte junto com as práticas integrativas?
Na verdade, assim, eu sou eu fiz minha formação na UNEB. E na UNEB a gente tem um processo de trabalho da saúde coletiva bastante importante. A gente começa com a saúde coletiva desde o primeiro semestre. E a gente trabalha Hum, muito coletivamente, todos os cursos juntos, a gente não é separadinho uns dos outros. Então, eu sempre pensei a saúde de uma perspectiva um pouco ampliada, não da clínica de fono sim, fechadinha, eu e meu paciente, ar-condicionado e a porta fechada. Né? A gente sempre está no. Eu sou uma fonoaudióloga sanitarista, eu trabalho a partir da perspectiva do todo mesmo. Minha ideia é sempre pensar a sei. partir da saúde coletiva. Então, as pesquisas elas vão por aí, e aí eu também aplico algumas dessas técnicas na prática clínica. Então, tem algumas massagens que a gente faz faciais, que a gente pode usar para questões patológicas da motricidade orofacial de um paciente, por exemplo. Você vai estar ativando certas musculaturas, voltando líquidos, né, para os lugares certos, diminuir edemas, aumentar a resposta muscular. Então, tudo isso pode ser a partir de algumas das técnicas do Ayurveda, por exemplo, ou de algumas técnicas de outras racionalidades. Enfim, eu gosto muito da auriculoterapia. Então, normalmente, quando eu termino o atendimento, se o paciente e a família for tudo ok, né? Coloco uns pontinhos de aurículo para a gente manter aquele padrão equilibrado durante os dias que eu não vou estar no atendimento. E dali uma semana, quando esse paciente volta. Então, eu tenho trabalhado agora, por exemplo, com a população de rua. E tá funcionando Ah, muito legal a auriculoterapia com eles, assim. Você acha que o cara nem lembra da sua cara quando você volta no outro dia. Oi, tudo bom? Você já vai vai botar os negócios na minha orelha de novo? Aí você vê que aquela prática que você fez, né? Uma pessoa que mora na rua, né? Que tá numa situação super vulnerável, mas que fez um bem enorme para ela, o aroma que você deu para ela acalmou um estado que ela estava. Então, eu acho que as práticas, ela têm um potencial subestimado dentro dos... incrível, né? Porque agora elas estão cada vez sendo mais aceitas e estão sendo implementadas no SUS, né? Aqui em Cabralha nós temos uma realidade com mudanças, né, de paradigmas. Isso é uma ótima novidade para todos, né? Eu acho maravilhoso. Eu tenho muito orgulho do trabalho de Cabralha, viu? Vocês arrasam. A A gente Universidade de Hugo, vocês todos arrasam muito. Eu fico acompanhando daqui. E é isso aí, Você vamos tem junto. assistido aqui as nossas lives? Tem sido muito bom, as entrevistas com os terapeutas. E Ai, realmente eu tenho muita sorte, né, Bela, de estar aqui nessa cidade, porque eu sou de Brasília, eu sou uma pessoa que já viajei muito, né, para outros países, e eu sei que é a saúde, né, em grandes hospitais, e saúde mental, né, porque eu me trato de depressão e de instabilidade emocional. Então, para mim, eu sei que é esse acolhimento aqui do SUS com essas práticas, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse ter na minha vida e está transformando a minha vida, minha saúde. Eu sou simplesmente grata. eu também sou. Sou muito apaixonada, quero estudar cada vez mais. Já estou aqui na cabeça, no foco, que o próximo vai ser o TCI. Quero fazer terapia comunitária integrativa urgente. Eu gosto muito de trabalhar com grupos, então eu quero fazer TCI. Esse aí é maravilhoso também. Eu já participei aqui. Aqui nós temos cursos até com o índio, né? Com o Biraci, você já ouviu falar? Eu estou E ele me aqui chamou. planejando, querendo fazer. Fala, Bela, Maravilhoso. não te ouvi. O Viraci chamou a gente aqui para fazer o curso aí. Falei, gente, olha que maravilhoso, vou viajar para Eu lá só para fazer isso. Quero. Ele já me chamou também, eu quero ir, eu quero me arrumar para ter tempo para isso, né? Quero me É, organizar. É isso é isso, aí, conte vamos dar, comigo. vai dar certo, a gente vai se ajeitar. E você, além de trabalhar com saúde coletiva, você trabalha como sanitarista, não é? Do sanitarista, fonoaudióloga sanitarista. Que interessante. E como é que é isso? Você deve ter trabalhado muito, então, na pandemia, né? Muito. Trabalhei no centro de comando e controle. Na época da pandemia, eu estava fazendo residência em saúde coletiva. Então, eu trabalhei dentro do olho do furacão, como se diz, né? Durante a pandemia, a gente trabalhou, foi muito. Trabalhei com a E força você de pegou? trabalho. Você pegou o Não, Covid? não tive que pareça, Não. não. Eu cobaia, assim, tomei vacina no início de janeiro, antes de começar a fechar as coisas, a gente tomou vacina. Fui vacinada assim que as vacinas chegaram em Salvador, chegaram no Brasil, chegaram em Salvador, os residentes foram os primeiros cobaias da vacina. Mas a Bahia está avançada nisso, né? Você sabe que lá em Brasília a gente estava no negacionismo.
As festas continuavam e, nossa, mãe, eu tive Covid. Eu não tive E, Covid, não. nossa, que bonito seu trabalho, hein? É, correria. Que beleza. E eu tô aqui vendo que você tem toda esse leque de trabalho, né? Todas essas ferramentas que você pode oferecer, né? Então, Gosto nossa, bastante. fica interessante, né? Massa. Fica uma beleza, fica uma beleza, muito bom. E eu, quando era menina, eu queria estudar biologia, sabe? Eu queria estudar biologia. Aí a minha família falou, aí a minha professora falou assim: não vai estudar biologia, não, você não vai ter dinheiro. Aí sabe o que foi estudar? Música, muito pior. Ah, Eu gente, fui a gente estudar quis prestar. música. Meu sonho era ser botânica também. Eu só gosto muito de plantas, né? E pegava as plantas, botava no caderno, e ficava apaixonada com aquelas atividades. Começa. É assim que começa. Eu também comecei desse mesmo jeitinho. Tô aqui estudando as plantas até hoje. Que maravilha, né? Que coisa boa. Então, assim, a minha vida foi transformada pelas PICs, né? A partir do momento que eu estou tendo mais consciência do que me faz bem, de como eu posso ter uma rotina, que eu trago a saúde para a minha rotina, minha vida, minhas condições melhoraram assim mais que 100%, né? É isso, eu acho que é muito porque as práticas nos colocam num lugar onde a gente é o agente da nossa saúde. A gente não vai delegar para alguém. Você tem que trabalhar dentro das práticas integrativas, o tempo todo você tem que trabalhar seu autoconhecimento. Você tem que você ouvir o seu corpo, compreender o que te faz bem, o que não te faz bem. Por isso que não existe um padrão de você, todo mundo vai tomar tal coisa e vai ficar bem. Não vai, não vai. Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente, sabe? E as práticas integrativas, elas têm além da escuta acolhedora, né, dessa terapêutica voltada para muito mais para o natural, muito mais para o próximo do que é a própria natureza ao seu redor, ela também te traz para um lugar onde você é o agente da sua saúde. Você não vai para um, sei lá, médico, delegar a ele, estou sentindo tal coisa, da cintura para cima toma dipirona, da cintura para baixo toma Buscopan. Sabe, todo mundo da cintura para cima é dipirona, da cintura para baixo é Buscopan. Como que isso pode, né? Corpos diferentes, pessoas diferentes, idades diferentes, tempos diferentes, lugares diferentes, tomando a mesma coisa e quer que funcione. Não funciona, são silenciadores das coisas. E eu acho que o lugar das práticas é o lugar da escuta, é o lugar de se ouvir, o lugar de se dar ouvido e ouvir o seu eu mesmo. E autoconhecimento, né? Porque a gente conhece se ouvindo, né? Sem se silenciar. Se ouve e conhece como que a gente faz. Então, é uma nova maneira, é um novo paradigma, né? E ele está começando a entrar no SUS, né? A gente que, poxa, lá em Brasília, eu não sei como é que é em Brasília. Eu sei que lá tem um pouquinho de Tai Chi, eu lembro que tinha um pouquinho no posto de saúde, Tai Chi Chuan. Mas era assim, só um pouquinho, uma ou duas vezes por semana, de uma atividade assim, esparsa, né? Agora aqui é uma gama, né? É como se fosse uma rede. É uma rede, é. E eu acho que a ideia é essa, que a gente aqui na Bahia vem fazendo uma rede, né? É a Rede Pix Bahia. Rede Pix A Bahia. gente vem construindo os mares das Pix juntos, né? Já fizemos três, né? E estamos na construção, cada ano ele cresce mais, cada ano ele se diversifica mais, e mais braços vão se dando, mais mãos vão se tocando, e mais essa rede vai se estendendo. Então, a gente traz a pesquisa, traz a extensão, a gente tem um grupo de extensão na UNEB que trabalha com as práticas, a gente vem fazendo formação com os estudantes, formando estudantes em práticas integrativas, estudantes de saúde, né? E esses estudantes vão passando essas práticas adiante, fazendo atendimento, levando para os lugares. Aqui na UFBA também já tem uma rede de PICs, e a gente tem a Cuidadoteca, com a professora Mariotti e a professora Diana, que são insistência também, e é resistência. A gente é ativista, né? A gente está o tempo todo Militância. falando. É um pessoal que milita, é uma beleza. E eu estou assim, eu estou não só admirada, mas eu estou querendo, também estou aqui me solidarizando, né? Aqui nesse trabalho virtual. É muito bonito mesmo. E eu vejo aqui na Bahia um movimento assim diferenciado, né? Parece que os baianos disseram que sim, vamos ser felizes, né? É o Dendê, amiga, Dendê. É, Dedê, é. Tem que É ser o o oposto, Dedê. que o Dendê aguenta. Doutora, quem já entrou? Pode, eu só.
A saída aqui agora. Que hora é essa? Meu Deus 18 do pontos. Os céu. alunos estão Estou chegando, recebendo uma preciso ligação, ir. mas tudo bem. Bem, Tudo bem, muito Bela? bom. Oi, bonitinho. Então, Preciso assim, ir. realmente o Dendê deve estar mudando muito, né? Talvez seja alguma coisa que aqui na Bahia é forte, né? Porque as pessoas realmente. É uma tradição, né? É uma tradição das pessoas terem uma plantinha, terem um chazinho, terem, né? E Benzedum, também tem a ver com a necessidade, né? Às vezes é a única coisa que você tem, né? é isso mesmo. E são povos originários, né? Todos os povos que compõem vêm de povos originários. Então trazem com muita força essa questão das plantas. Eu sou botânica apostólica romana. Adoro mesmo. Pois é. Então é isso. Eu sou muito grata, Bela, pelo seu depoimento aqui. É uma alegria ter você aqui e desejo você uma ótima semana, um ótimo trabalho, muito sucesso. Gratidão. Fica comigo no que precisar, viu? Um grande abraço, minha querida. Beijo para esse SUS aí bombando, que vocês estão arrasando. E até. Conte conosco. Um beijo.